E aí, gente, essa aqui é a primeira questão do exame unificado de física, é a primeira questão de mecânica clássica, e o enunciado diz o seguinte: em um plano inclinado, há dois blocos, um descendo com velocidade inicial v1 e outro subindo com velocidade inicial v2. Os coeficientes de atrito entre os blocos e o plano inclinado são iguais a 3/2. O ângulo de inclinação do plano em relação ao plano horizontal é igual a π/4. Sendo que os blocos deslizam exatamente a mesma distância antes de pararem, qual a relação entre suas velocidades iniciais? Certo, vamos desenhar aqui então a situação para ficar mais fácil de entender. A situação é a seguinte: eu tenho esse bloco que está descendo com velocidade v1, o enunciado diz isso, e eu tenho um segundo bloco que ele está subindo com velocidade inicial. Vale ressaltar que essas velocidades aqui são as velocidades iniciais. Essa aqui é a velocidade 2. E o enunciado diz que os blocos deslizam exatamente a mesma distância antes de pararem. E isso está representado a partir desse segundo desenho aqui que eu fiz, em que inicialmente o bloco 2 estava nessa posição, ele andou um comprimento ΔS e no final ele parou, então sua velocidade final é zero. A mesma coisa aconteceu com o bloco que está descendo, ele percorreu um deslocamento ds e no final a sua velocidade é igual a zero, porque o próprio enunciado diz que após percorrerem essas distâncias iguais, eles param. E o enunciado quer que a gente descubra a razão entre essas duas velocidades iniciais aqui. Ele quer que a gente descubra qual que é a razão entre V1 e V2. Para isso, vamos analisar as forças que agem em cada um dos blocos. Começando pelo bloco 1, vamos analisar então as forças que agem nesse bloco. Eu vou começar desenhando o bloco aqui. Ele está inclinado, né? E antes disso, eu vou adotar um sistema de referência, que é esse sistema aqui, que esse é o eixo Y e esse aqui é o eixo X. O positivo está nesse sentido, o eixo X, e o positivo do eixo Y está para cá, tá bom? Dessa forma, assinalando as forças que agem no bloco 1, a gente tem aqui, né, que é a força peso. Então, eu vou escrever aqui a força peso. E eu tenho a força normal. Só que eu posso decompor a força peso nas suas componentes x e y. Aqui é a componente y da força peso e essa outra aqui é a componente x da força peso. Aqui o enunciado diz que é o ângulo θ, que é igual a π/4. Se esse ângulo aqui é θ, esse ângulo aqui também é igual a θ. Além disso, existe também a força de atrito. Como o bloco 1 está se movimentando para baixo, a força de atrito vai ser oposta ao movimento desse bloco. Então, ela vai estar oposta à componente que causa o movimento, que é a componente x da força peso. Essa aqui é a força de atrito, que eu vou chamar de φ. Analisando aqui o eixo x, a gente aplica a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa, que eu vou chamar de m1, por se tratar do bloco 1, vezes a aceleração do bloco 1. Aí agora a gente vai ver a força resultante aqui no eixo x. A componente x da força peso aponta no sentido positivo do nosso sistema de referência, então vai ficar px. Por outro lado, a força de atrito, ela aponta no sentido negativo daquilo que a gente escolheu como referência. Então, vai ser menos φ é igual a m1 vezes a1. Só que px a gente consegue encontrar a partir desse triângulo aqui. Estou pegando esse triângulo aqui, ó, formado pela força peso, a componente y da força peso e a componente x da força peso. Aqui é θ. Então, px vai ser igual a p seno θ
Só que P é igual a mg, vai ficar mg seno θ. Agora aplicando aqui, né, a gente vai ter então m, a massa eu chamei de m1, vai ficar m1 vezes g vezes o seno de θ, menos a força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal, só que a normal, como não há movimento no eixo y, então a normal é igual a componente y da força-peso, e usando aqui o mesmo triângulo, PY vai ser igual a mg cosseno de θ. Então, a normal aqui vai ser igual a mg, m1g, cosseno θ. Lembrando que essa aqui é a componente y, que é igual a normal. É igual a m1 vezes a1. Agora a gente pode cancelar as massas, como elas aparecem em ambos os lados da equação. Vai sobrar apenas a aceleração 1. A gente obteve que a aceleração 1 é igual a g, vou isolar o g, seno θ menos mi cosseno θ. A gente tem todos esses valores, basta calcular. Então, A1 é igual a g, eu vou considerar 10 metros por segundo ao quadrado, seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2, mi é 3 sobre 2, e o cosseno de π sobre 4 também é raiz de 2 sobre 2. Isso aqui vai ser igual a menos 10 raiz de 2 sobre 4 metros por segundo ao quadrado. E esse sinal negativo faz sentido porque o bloco 1 é esse que está descendo. Então, para ele parar, precisa ter uma aceleração negativa, que é a 1. Como a aceleração está no sentido contrário à velocidade, essa velocidade ela vai diminuindo até o bloco parar. Então, esse sinal aqui faz sentido. Se você estiver curtindo aí a resolução, dá um joinha, compartilha esse vídeo com seus amigos para que eles também consigam entender a resolução dessa questão da IOF e bora seguir para o vídeo. Agora a gente faz a mesma coisa para o bloco 2, analisa as forças que estão agindo sobre ele, lembrando que esse bloco é o que está subindo. Novamente a gente vai ter aqui a força peso, vamos ter a força normal, a gente novamente pode decompor a força-peso em suas componentes. Aqui continua sendo θ. Só que agora, como o bloco está subindo, a força de atrito vai ser oposta ao seu movimento novamente. O bloco está subindo, então a força de atrito ela vai ser contrária ao movimento do bloco. Nesse caso, em que o bloco está subindo, a força de atrito vai ser no mesmo sentido da componente x da força-peso. Diferente do primeiro caso, a gente tinha que a força de atrito ela estava no sentido oposto à componente x da força-peso, beleza? Aí a gente pode fazer a mesma coisa aqui. Vamos analisar o eixo x, que é o eixo onde está acontecendo o movimento. Eixo x. O que a gente tem aqui? Novamente, eu vou aplicar a segunda lei de Newton, igual a massa 2 vezes a aceleração 2. Nesse caso, as duas forças estão no sentido positivo, de acordo com o nosso sistema de referência. Então, vai ser Px mais Φ é igual a M2 vezes A2. Px, essa componente aqui, vai ser igual a M2G, como é o cateto oposto, vai ser o seno de θ, mais força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal é igual a componente y da força-peso, que é igual a M2G cosseno de θ, é igual a M2A2. Podemos cortar a massa novamente, corta aqui, corta aqui, corta aqui, e a gente vai obter que a aceleração 2 é igual, vou isolar a aceleração da gravidade, seno θ mais mi cosseno θ. Temos novamente todos esses valores, agora é só calcular. Aceleração vou considerar 10, seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2,
coeficiente de atrito é 3 sobre 2, cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Fazendo a conta aqui, a gente vai obter 50 raiz de 2 sobre 4 metros por segundo ao quadrado. Aqui a gente obteve uma aceleração positiva. Vamos ver se faz sentido de acordo com o que a gente desenhou aqui em cima. A aceleração, a gente obteve que o sinal dela é positivo. Então, a aceleração do bloco 2 está aqui, ó, no sentido positivo do nosso sistema de referência. E essa aceleração 2 está no sentido contrário à velocidade 2. Então, novamente, como velocidade e aceleração vão ter sinais opostos, isso significa que a velocidade vai diminuindo com o passar do tempo até chegar o momento em que ela vai parar. Então, faz sentido a aceleração que a gente obteve aqui. Trouxe aqui os resultados que a gente acabou de obter. A gente obteve a aceleração do bloco 1 e a aceleração do bloco 2. Só que o enunciado, ele não quer a relação entre as acelerações, ele quer a relação entre as velocidades. Como que a gente faz isso? Lembrando da equação de Torricelli, v quadrado, v final ao quadrado é igual a v inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento. Então, qual que vai ser a equação de Torricelli para o bloco 1? Como no final ambos os blocos vão ter velocidade igual a zero, essa velocidade aqui vai ser nula para os dois blocos. Agora, pensando apenas no bloco 1, vou chamar de V1', que é a velocidade final do bloco 1 ao quadrado, é igual a velocidade inicial do bloco 1, que é justamente aquela V1 que a gente viu lá em cima do enunciado, mais 2A1, ΔS vai ser o mesmo para os dois blocos, por isso que eu coloquei só o ΔS, não coloquei nenhum índice. Agora, para o bloco 2, a velocidade final do bloco 2, eu vou chamar de V2' ao quadrado, é igual a velocidade inicial do bloco 2 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração do bloco 2 vezes ΔS, que é igual. Essas duas velocidades aqui vão ser zero. Então, isolando a velocidade inicial do bloco 1, eu vou ter menos 2A1 ΔS, e fazendo a mesma coisa para o bloco 2, menos 2A2 ΔS. Pronto. Agora eu consigo fazer uma relação entre as velocidades dos dois blocos. Vai ficar, então, V1 ao quadrado sobre V2 ao quadrado vai ser igual a menos 2A1 ΔS sobre menos 2A2 ΔS. Como a gente tem uma razão, a gente não precisa dessa informação para encontrar, né, a razão entre as velocidades, já que elas vão se anular aqui, o deslocamento. Corta 2 com 2, esse sinal corta também. Então, a razão entre as velocidades vai ser apenas a razão, só que aqui está ao quadrado, né? Vai ser igual a razão entre as suas acelerações, que a gente já encontrou lá em cima. Agora é só trazer o resultado que a gente encontrou aqui para essa equação. Para fazer essa razão, eu vou pensar apenas no módulo das acelerações. Então, pensando apenas no módulo de A1, eu vou ter 10 raiz de 2 sobre 4, sobre o inverso de A2, que é 4, 50 raiz de 2. Corto esse 4 com esse 4, corto esse raiz de 2 com esse raiz de 2, corto esse 0 com esse 0, vai sobrar 1 sobre 5, só que aqui está ao quadrado. Aplicando a raiz dos dois lados, eu vou ter V1 sobre V2 é igual a raiz de 1 sobre 5. Essa alternativa é a letra A. V1 sobre 2 é igual a raiz de 1 sobre 5.